Século XV depois de Cristo. Em um pequeno vale dos Andes centrais, uma civilização começa uma expansão vertiginosa. Em apenas 95 anos, os Incas constroem o império mais extenso da América pré-colombiana, o Tahuantinsuyo. O Estado Inca ocupou o sul da Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia e partes do Chile e da Argentina. Sua cultura se difundiu através de um planalto infinito pela colossal Cordilheira dos Andes, pela costa desértica do Oceano Pacífico e até alcançou as profundezas da impenetrável selva amazônica. Eles dominaram a navegação, a arquitetura megalítica, a astronomia, a matemática, a agricultura de subsistência e a construção de um complexo sistema de aquedutos. Como os Incas conseguiram alcançar tanto poder em menos de um século e transformar a cidade de Cusco na capital de um império? Felipe Varela Travessi é conhecido como o último dos Chasquis, ou mensageiros andinos, porque investiga há mais de uma década o Capacnean, a extensa rede viária de mais de 30 mil quilômetros que conectava as 4 regiões do Império. O Antisúdio ao leste, o Contisúdio ao oeste, o Codiaçúdio ao sul e Chinchasúdio ao norte. Agora, Felipe enfrenta uma travessia por terra, mar e ar, desafiando a natureza e a história, para desenterrar milhares de anos de enigmas, sabedorias e crenças, as profundas raízes de uma das civilizações mais fascinantes da humanidade, o Império dos Incas. Vamos iniciar a exploração. Exploração Inca. Nas 4 regiões de seu império, os Incas reuniram conhecimentos que firmaram seu poder absoluto por 100 anos. No sul, o Codiaçúdio aprenderam a dominar a arquitetura em pedra e reescreveram o mito da criação. Dos Nazcas e Huares, senhores do Contisúdio o oeste, tomaram a tradição das gigantescas formas animais e ampliaram sua extensa rede de comunicação viária. A conquista do Chinchasúdio, o norte, terra de Moches, Timues, Chinchas e da lendária Chavin, deu a eles um controle transcendental, os segredos da metalurgia e a causa de sua perdição. O refinamento de suas peças de ouro cegou os conquistadores, que arrasaram o império em seu afã de riquezas. O Museu Nacional de Antropologia do Peru guarda algumas das peças mais valiosas da ourivesaria Inca e pré-Inca em uma sala de acesso restrito. Tesouros que sobreviveram à cobiça espanhola e que a arqueóloga Elba Manrique estuda e protege. Doutora, essas peças aqui do museu são originais e únicas? Sim, são peças originais e únicas. Aqui podemos apreciar ícones da cultura do norte, como Timues e Lambayeques, nos quais pode-se ver diversas formas, como um vaso, uma blusa que é usada como um ornamento, uma peça de vestimenta suntuosa. A importância da metalurgia andina vem de 2.500, 3.000 anos antes de Cristo. O ouro e a prata sempre foram associados aos rituais, à religiosidade. O ouro era mais relacionado ao culto divino do Senhor Sol, ao Inti, e a prata, à divindade da lua, a Quia. Aí, quando os espanhóis conquistam os Incas, o Império, se deslumbram em ver a riqueza do ouro. Realmente seria o sonho de tantos conquistadores estar aqui nessa câmara, rodeados de tanto ouro e prata. Realmente seria o sonho dourado deles, mas, na realidade, o metal em si e a manipulação do ouro não significavam tanto. Na verdade, havia outro elemento importante e talvez transcendental, que era o espôndilos. Ele é um elemento trazido de muito longe para ser servido justamente em todas as mesas da religiosidade antiga, como se pode ver aqui, nesta amostra, nessa sala aqui, como você pode ver. Ele está disposto na parte mais importante. O espôndilos não é próprio das nossas águas. Temos que percorrer grandes extensões de terra até o norte, até a zona do Equador. E por que tanto esforço? As colorações do espôndilos variam muito de intensidade e podem estar relacionadas aos fenômenos do El Niño, que sabemos que acontecia na costa do Peru e que os Incas podiam ter conhecimento dele.
Para os incas, nada tinha mais valor que um misterioso molusco conhecido pelo nome de múdio, ou de espôndilos, que vive nas águas quentes do Oceano Pacífico, na costa do Equador. A presença do espôndilos mais ao sul do que o habitual era anúncio da descida da corrente fria e da chegada do temido fenômeno El Niño, uma mudança climática extrema que gera de secas a inundações. Através de diferenças na cor e na forma do espôndilo sagrado, os deuses avisavam aos homens sobre o começo das chuvas para o plantio e até sobre uma provável catástrofe natural. A presença do espôndilos no norte foi talvez o que tenha levado os incas a conquistar essa parte do Tahuantinsuyo. Sim, é muito provável. Lembremos que os incas selecionavam pessoas em muitas regiões distantes do centro de Cusco. Eles conseguiam os melhores ourives, os melhores artesãos, e acho que não seria nada estranho que também reunissem um núcleo de pessoas, especialmente para essas viagens de fornecimento ao Império, para que pudessem assim cumprir seu calendário litúrgico. A poucos quilômetros da cidade de Lima se erguem os enormes muros de Pachacamac, um centro de peregrinação tão importante como Cusco na época dos Incas. Suas galerias protegiam os oráculos que sabiam ler o espôndilos trazido de 2.000 quilômetros das ilhas de La Plata e Salango, na costa de Manabí, no centro do Equador. Assim nascia a Rota do Espôndilos, que levava por mar e por terra o sagrado molusco aos diversos pontos do Império Inca. A arqueóloga Valentina Martínez se especializou no estudo desse tráfego nas mesmas praias que um dia abasteceram toda a região. Oi, Chask. Oi, Bom dia. eu estou aqui em Salango, onde se inicia a Rota do Espôndilos. Aqui o espôndilo se inicia como um produto, um recurso natural que começa a ser explorado e pouco a pouco entra, principalmente na visão do mundo do povo andino, como um símbolo da chuva. E nas zonas andinas, o padrão das chuvas não é do tipo que se possa prever. Então, logicamente, os sacerdotes começam a pôr o espôndilos em seus templos. E assim ele depois se torna um símbolo, um ícone da chuva, da prosperidade, do bom cultivo. Nessa zona, a exploração do espôndilos remonta a praticamente 5.000 anos atrás, que foi quando começou o tráfego do espôndilos pelos moradores de Valdívia. Em outras partes do continente foi um pouco mais tarde, talvez uns 2.000 anos atrás. E foram os mantenhos que conseguiram formar um grupo bem complexo, realmente único na forma como articularam o território. Os incas conseguem integrar a área, mas de um ponto de vista mais comercial. Parece que os incas se deram conta de que não era necessário perturbar tanto essa sociedade, porque ela sabia como era o manejo do espôndilos e sabia como capturá-lo e como distribuí-lo. O conhecimento dos incas da navegação foi adquirido dos Tiahuanaco, dos Chincha, mas também dos povos Manabí. Isso mesmo, olha só. Nessa costa de Manabí, todo esse território tem uma diversidade ecológica enorme que permitiu a persistência dos recursos específicos necessários para a fabricação das balsas. Tanto da balsa ao croma, como do algodão, como da cana, todos os produtos que dão nessa área. O que temos aqui, olha só, é uma reprodução. Quer dizer, uma reprodução da balsa. A balsa que você vê tem a mesma madeira que se utilizava antigamente. O que você está vendo aqui é uma tradição milenar. Para fabricar suas balsas, os mantenhos dispunham os troncos maiores em sentido vertical e em cima punham as peças menores. As uniões eram feitas com cordas de resistentes fibras de cipó. As velas eram de algodão, e um conjunto de varas largas e esculpidas, as ruaras, formavam um eficiente sistema de leme. As balsas chegavam a medir 16 metros de comprimento por uns 10 de largura e podiam suportar até 30 toneladas. Sabemos que tinham uma grande capacidade e também que alcançavam grandes distâncias. Nós temos evidências de produtos que eram trocados por via marítima
tanto com a Mesoamérica, com o Peru e com o Chile, por exemplo, lápis-lazuli, que há na parte sul do Chile, e as cores das cerâmicas que vinham da Mesoamérica e o azul maia. Todos esses são indicadores arqueológicos que sugerem esse grande intercâmbio em nível continental. Agora eu vou pôr você em muito boas mãos, nas mãos do Edson. É um prazer estar aqui em seu mar. O mar de Salango, o mar de Manabí. E o Edson é que vai te levar por mar até a ilha, exatamente igual como seus antepassados fizeram há 5.000 anos. Esse era o lugar onde os mergulhadores recuperavam espôndilos na parte rochosa. Eu desejo boa viagem. Os homens de Manabí conheciam o mar, as correntes marinhas, o vento e inclusive interpretavam as estrelas. Era assim. Eles navegavam de acordo com as correntes porque navegavam em mar aberto. Então, a direção era dada de acordo também com as estrelas E no esses céu. conhecimentos vocês também têm agora? Temos sim, mas já não tão aprofundados como antes. O desenho que tem na vela representa um homem de Manabí, um homem antigo de Um Manabí. pescador, olhando Então, sempre as estrelas. isso. É isso que representa. E o pescado era a abundância que havia anteriormente. A embarcação tinha... Quantas uaras tinha? Geralmente se utilizavam 4 aras. Manobravam um tronco de acordo com a direção que se dava a essas uaras. Uma espécie de leme para dar direção, sabe? Uma pessoa em cada uara, porque tinha momentos em que a direção não estava certa, então tinha que mexer dali, ou seja, à direita Ou e de lá na trás. parte de trás. Ao conquistar a rota dos espôndilos, os incas adquiriram a capacidade de realizar grandes travessias marítimas. Alguns relatos registrados por cronistas espanhóis falam que o rei inca Tupac Yupanqui, depois de conquistar o Chinchasúdio, o norte, embarcou em uma balsa mantenha e iniciou uma viagem através do Oceano Pacífico, só voltando 3 meses depois. Uma teoria que reforça a possibilidade de contatos marítimos entre a Antiga América e a Polinésia. Já estamos na ilha de Salango. Essa área conhecemos atualmente como Parcela Marina, o lugar onde existe a concha espôndilos. Anteriormente, nesse lugar havia muitos espôndilos. Atualmente, a espécie está em processo de recuperação. Vou te apresentar 2 amigos, eles são mergulhadores, especialistas na colheita do espôndilos. Alejandro, Marlon. Essa tradição remonta a milhares de anos. Seus avós e seus tataravós faziam isso. Isso. Eu sei que meus avós foram pioneiros da pesca sem o snorkel, sem óculos, e pegavam uma concha que tinha muito nessa região. Hoje em dia é difícil pegá-las assim. Você mergulha e extrai os espôndilos também com um sentido de conservação. Eu pertenço a uma associação de mergulhadores e, como membro, a gente viu a necessidade de cuidar dessa espécie, porque aos poucos ela está acabando. Para poder extrair os espôndilos, quantos metros temos que mergulhar? Normalmente essa parte da costa aqui fica entre 3 metros e 5, 10 metros de espôndilos. Não é mais tão fundo, sabe? Não dá para mergulhar fundo. O espôndilos cresce sempre preso à rocha. Vamos colocar o equipamento para começar essa descida até isso a área mesmo. dos espôndilos. Vamos colocar o equipamento, ele já está aqui. Mergulhar nas águas do Pacífico é uma viagem à essência das crenças andinas. O valioso espôndilos, ou múdio, como os incas chamavam, anunciava tanto a força nefasta da natureza como as chuvas da abundância para quem conseguisse achá-lo e interpretá-lo.
Exploração Inca. Exploração Inca. Na longínqua costa do Tinta-Sujo, o norte do Império, os Incas assumiram controle da pesca e da distribuição de um molusco sagrado, o Spondylus ou múdio. Ele era mais valioso que o ouro em todo o mundo andino desde milhares de anos antes do surgimento do Estado Inca. Dominar o conhecimento do Spondylus significava antecipar-se aos ciclos da natureza e entrar em contato direto com os deuses. Os mergulhadores da ilha de Salango, no Equador, tentam continuar a tradição, apesar de atualmente o Spondylus estar em perigo de extinção. Chegou o nosso Spondylus. Aqui está. Esse é o alimento dos deuses, e por isso os Incas vinham até aqui em Salango buscá-los. Esse era um filho de Mamacocha, o mar, e por isso que, como está em perigo de extinção, vamos deixar esse molusco nas profundezas para que assim se conserve. Gere um bom futuro para as novas gerações e que elas, sobretudo, saibam que esse é o símbolo de Salango. O que a gente está querendo é preservá-la para um futuro muito distante. Então, Ao seu lugar de origem. ao seu lugar de origem. Rai, Salango, por nossa Mamacocha. Mil anos antes dos Incas, a rota do Spondylus era controlada pelos Moches, uma poderosa civilização da costa norte do Peru. O sagrado molusco era levado de Salango para Huacarahada, a 700 quilômetros. Na capital e santuário do Império Mochica, os sacerdotes pediam chuvas aos deuses, sempre expostos à sua escassez ou a seu devastador excesso. O arqueólogo Walter Alva é o maior especialista na cultura Moche e realizou históricos achados na cidade milenar. A escavação foi reiniciada. Temos a demonstração de um ciclo de chuvas que acabou desgastando toda a pirâmide e se depositou na base. Esse aqui é um molúsculo Spondylus, que estava em alguma parte do sítio sagrado na pirâmide e que fazia parte de uma oferenda. Provavelmente uma chuva muito forte o arrastou da parte alta. O paradoxo é que vem a fertilidade, mas em alguns casos pode vir também a destruição. Como foi o caso aqui em Huacarahada? É o que até hoje parece se confirmar. Os mochicas, que viviam da agricultura, sabiam que a presença de uma tormenta peruana, El Niño, estava anunciada provavelmente pela aparição desses espôndilos típicos de águas quentes. No caso de Sipã, nos surpreendeu por elas terem sido encontradas dentro do caixão, dentro do sarcófago do senhor, junto aos ornamentos rituais mais valorizados. Estavam presentes também as conchas de espôndilos. Em 1987, Walter Alva descobriu intacta a tumba do senhor de Sipã, descoberta comparável à de Tutancâmon, no Egito, por seu valor cultural e pela quantidade de tesouros em seu interior. O Spondylus era o protagonista central do enterro. Ele foi encontrado cobrindo o fundo da sala, aos pés do corpo do governante, em peitorais finamente elaborados, além da coroa e outros ornamentos de metal precioso, e por baixo de duas chapas de uma liga de ouro e cobre chamada de tumbaga. O grande avanço metalúrgico que os Moches legaram ao mundo andino através da rota dos Spondylus.
Apesar de conhecer o poder premonitório do Spondylus, a cultura Moche não sobreviveu às enormes inundações que sepultaram sua glória sem piedade. Seus descendentes, os Timuis, se assentaram na região de La Libertad, na costa norte do Peru. Sua grande capital, Chanchan, chegou a cobrir 20 quilômetros quadrados e é a segunda maior cidadela de barro do mundo. Em 1470, a cultura Timur foi tomada pelos Incas em seu avanço conquistador para o norte. Uma vez mais, perseguir o controle do Spondylus lhes deixou um legado adicional. Incorporar as técnicas de navegação costeira dos pescadores timuis que enfrentavam o mar em embarcações simples, mas eficazes, os cabaditos de Totora. A poucos quilômetros de Chanchan, nas águas de Huanchaco, essa arte se mantém viva nas mãos de Lourenço Ucanhã Arsola, membro de uma antiga linhagem de pescadores timuis. Eu vou dando a forma da carreta, como nós chamamos, a partir desse buraco, onde colocamos o pescado ou tudo que recolhemos. Quantas gerações de sua família já construíram as balsas de Totora? Muitas gerações até hoje, desde meus tataravós, meus avós, meus pais e nós que já somos filhos. Como era o mar de Huanchaco? Antes a pesca era boa. Eles vinham de Chanchan até essa baía aqui de Huanchaco buscar esta região adequada, onde não só tivesse o pescado e algas, mas também tivesse o tatuí. O tatuí que se enterra na areia. Temos o tatuí, Sim. Temos as aves guaneiras e também temos caranguejos. Temos muitas coisas que os antigos nos deixaram. E perdura aqui em Huanchaco essa tradição de construir balsas de Totora. É isso. Essa é a embarcação utilizada antes. E agora vamos usá-la também para entrar no mar. Atualmente, essa é a embarcação que nós usamos. Então continuamos com essa. Eu vou dar forma a ela. E vou trazer a palha. Essa palha Para que serve? é a distância que o buraco vai ter. Tira a sua própria medida, a medida que temos aqui. Medimos aqui no umbigo ou no mamilo, de acordo com o tamanho do cabaíto. Então, cada um das balsas tinha uma medida especial de acordo com o dono ou de acordo com o pescador que utilizava? Isso aí, é isso mesmo. Isso aí. Vamos lá. Olha, vê? A medida está certa. E agora vamos começar. Vamos acertando. Viu? O cabadito de Totora é a união de 4 punhados de gravetos secos. Os mais curtos chamamos de filhos e são colocados dentro dos maiores, as mães. Então, as duas metades simétricas se unem e a embarcação está pronta. A amarração leva umas 2 horas e sua vida útil chega até a 6 meses. Olha, para que a ponta fique para cima, vire sempre enquanto vai avançando. Vai dobrando aqui. Perfeito. Agora sim, vamos ter que dar a volta. Segura aqui. Esse está pronto. Está terminado. Perfeito. A construção dos cabaditos de Totora começou uns 2000 anos antes de Cristo. Eles chegam a pescar 50 quilos e suportam cargas de até 200. Nessas embarcações, moches, timuis e incas entraram no mar também para capturar o Spondylus sagrado. Agora vem o mais difícil, entrar no mar. Isso. Como você nunca entrou, não põe os pés aqui. Não levante, nós já acostumamos com isso. Mas você, como está aprendendo agora, deixa os pés para baixo e rema com os remos. Se vai para a esquerda, se sustenta aqui e impulsiona daqui. Perfeito. Então agora. Mudamos de roupa. Mudamos.
A riqueza da rota dos espôndilos, a coluna vertebral do norte incaico, o Chinchasúdio, tinha seu preço. Ela exigia engenho e valentia para domar a natureza selvagem e o mar, uma perigosa fonte de abundância. Exploração Inca. A seguir... Não balança, não balança! Com remo, com remo! Me segue, me segue! Gente de poder vinha até Chavin, esperando que o Lançon pudesse prever o que o futuro lhes reservava. Essa é a deidade principal. Realmente impressionante. Exploração Inca. Exploração Inca. A costa do Oceano Pacífico foi cenário das grandes lutas dos Incas no Chinchasúdio, o noroeste do Império, com o fim de controlar a rota do Spondylus, um molusco sagrado vital para a previsão do clima. A conquista deu a eles riquezas e conhecimentos, como as técnicas de navegação e a produção pesqueira dos timuis. Em Huanchaco, Peru, seus descendentes continuam cavalgando pelo mar diariamente em seus antiquíssimos cabaditos de totora. Sem medo da água, sem medo da água. Isso, assim. Navegar em um cabadito de totora exige um equilíbrio perfeito e a previsão das mudanças das marés, como se fazia há milhares de anos. Estou mais ou menos remando, Lorenzo. Mais força. Está bem. Rema mais forte. Tem certeza? Está indo. Está sim, não balança, não balança. Com o remo, com o remo. Me segue, me segue. Força, força, força. Mais força. Jogamos essa rede na água. O peixe que passa fica aqui. Então... Aí a gente solta a âncora. A corrente vai levando e você tem que ir soltando. Quantos metros tem essa rede, Lorenzo? Essa tem mais ou menos 20 metros. Isso é para que tipo de peixes? Essa é pro linguado. Para o linguadinho? Linguado. Aí a gente acabou. E a rede fica aqui. Às 5 da manhã a gente volta e pega ela. Em Huanchaco, 500 famílias de pescadores dependem do mar para viver. Para eles, observar a aparição do Spondylus é tão valioso como foi para timuis e incas há 5 séculos. Há escassez de peixes? Agora está bastante escasso. Antes a gente tirava muito peixe. O que houve? O que acha que aconteceu? O clima muito frio, a água muito fria, vem a corrente do El Niño. A mudança da corrente de norte para o sul também é ruim. Um sinal? Um mau sinal para a pesca. Um mau sinal. Quando se via múdio ou Spondylus por aqui, queria dizer que a corrente do El Niño vinha para cá. É isso mesmo. É por isso que a pesca desapareceu nessa época. E haveria mudanças de clima. E mudança também da pesca. Vamos voltar para a orla. Vamos voltar de uma vez, Lorenzo. Vamos descansar. A maré está subindo. Vamos descansar e sair do mar. Abundância ou fome. Essa foi a encruzilhada dos povos antigos da costa e também dos Andes. O fenômeno El Niño afeta ambas as regiões igualmente com chuvas e secas, vida ou morte. 3.500 anos atrás, os sacerdotes de Chavin entenderam que o Spondylus era a chave para se antecipar à calamidade e selaram a união entre poder e conhecimento que transformou a cidade na meca religiosa do antigo Peru. O arqueólogo Ivan Falcone dirige o sítio e guarda o temido oráculo que mora em suas entranhas, o Lançon. Tudo bem? Tudo bem? O oráculo de Chavin está muito relacionado ao Spondylus e à presença desse molusco nessa área dos Andes centrais. Exatamente. Gente de poder de diversas regiões vinha desde os Andes
até aqui esperando que Lançon, através dos sacerdotes, pudesse prever o que o futuro lhes reservava. Por isso temos que conhecer o Lançon. Vamos. O centro cerimonial de Tiavin é de aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. E durou aproximadamente 1000 anos, até 500 antes de Cristo. E em todo esse processo, ele se consolidou como o centro cerimonial mais importante em toda a região andina. Eles conseguiram isso com a capacidade de escolher os melhores momentos para o plantio e para a colheita. Em seu caminho até o labirinto subterrâneo do oráculo, os fiéis atravessavam a praça cerimonial e chegavam a um pequeno templo circular onde participavam do rito antes de conhecer a divindade. Aqui se realizaram as cerimônias rituais mais íntimas de Tiavin. Só aqueles em altos cargos no poder e os iniciados nos segredos da ritualidade Tiavin podiam chegar a este lugar. Nas decorações que vemos aqui nessa praça, vemos desenhos antropomorfos. Exatamente. A intenção é se parecerem com sacerdotes que narram, que contam para nós o tipo de cerimônias que se realizava aqui. Alguns desses personagens, como nas lápides daqui, têm adornos ricos, umas plumas em cima e estão tocando o pututo, que vem das águas da costa do Equador, lugar de onde também vem o espôndilos. E do outro lado, o sacerdote tem uma planta de São Pedro na mão. Eles narram como essas cerimônias se realizavam sob o efeito de alucinógenos, que eram como uma espécie de porta para uma dimensão onde se podiam ter visões do mundo etéreo, onde habitavam os deuses. E só os sacerdotes eram capazes de chegar a esse mundo e interpretar corretamente as visões que tinham. Então, como faziam os iniciados, como se fazia aqui na praça circular de Tiavin, vamos tocar o pututo que eu trouxe. Sim. Vamos saudar nossos apos de Tiavin nessa grande praça. Faz tempo que não se toca um pututo aqui, sabia? Vamos dar uma força. Tiavin. Salve! Aqui, apenas alguns escolhidos de todos os Andes podiam subir e conhecer Lançon. E certamente apenas uma vez na vida. Essa é a entrada do Lançon. Foi o lugar mais sagrado dos Andes durante 1000 anos e é o único deus em todo o Novo Mundo que se encontra em seu lugar de origem. Vamos ter a oportunidade de vê-lo tal como os chavinos o viam há milhares de anos. Vamos? Vamos. Galeria do Lançon. Aqui chegavam com suas oferendas para falar com o oráculo e pedir que ele desse uma visão de como seria o futuro em seus povoados. Exatamente. O poderoso de outras regiões vinha aqui de maneira humilde e por uma rota estreita e vigiada. E aqui ele era somente um mortal diante de Deus. Esta é a deidade principal. Realmente impressionante. É um personagem antropomorfo. Ele está parado, de frente, e tem o braço direito levantado e o outro braço para baixo. Parece que está saudando. Seu rosto tem feições de felino. Tem garras de felino nas mãos e nos pés. Isso é um símbolo de poder no mundo andino. Esse oráculo panandino chegou até o conhecimento dos incas. O certo é que, por exemplo, o Lançon tem gravado uma chacana,
Uma chacana é um símbolo da religião andina que foi rastreado até o período dos Incas. Em todo caso, o que estamos reconhecendo é que os princípios da religião andina não nasceram com os Incas. É todo um processo que se desenvolve desde muito, muito tempo, como aqui em Chavin. E quando se entra aqui, se tem a sensação clara de estar num lugar sagrado, mesmo centenas de anos depois do local não funcionar mais como devia. O oráculo de Chavin continua falando, então. Isso mesmo. A variação nas correntes do Oceano Pacífico, perceptível nas marcas do molusco Spondylus, marcou o nascimento e a queda de impérios e religiões no antigo Peru. O múdio sagrado dos Incas, que eles valorizavam mais que o ouro, talvez seja um testemunho da origem da civilização na América. Há 5.000 anos, uma brusca mudança climática motivou a fundação de Caral, a cidade mais antiga do continente, de vestígios mais antigos no tempo que remontam às mais profundas raízes dos Incas. Exploração Inca. A seguir. Nessa rotunda aqui, foram deixadas várias conchas de Spondylus. Deixar uma oferenda de múdio é a expressão máxima que se pode ter. Exploração Inca. Exploração Inca. A exploração através da antiga rota dos Spondylus, do Equador até Cusco, é também uma viagem até o passado remoto das civilizações pré-incas, que viveram alertas aos benefícios e aos prejuízos do fenômeno El Niño. Ao longo dos séculos, floresceram e sucumbiram mantenhos, motes, timuis, chavinos, milênios de sabedoria que os incas sintetizaram e expandiram pela América como nunca antes. Há 5.000 anos, também uma mudança nas correntes do Pacífico criou as condições ideais para que no centro da costa peruana nascesse a primeira civilização do continente americano. Caral, onde tudo começou. Essa relação com as correntes marítimas foi muito importante desde o início. Essa corrente fria que está diante da costa de Supe permitiu essa grande riqueza marinha, da qual eles puderam se aproveitar e daí foram trabalhando até o vale, cultivando produtos que depois lhes permitiram fazer trocas. Com o algodão puderam elaborar redes e crescer. Foi uma grande revolução que permitiu aumentar a produção de pescado. Esse desenvolvimento cultural que se iniciou aqui em Caral foi a base para o desenvolvimento das culturas posteriores e que viveram uns 3.000 a 4.000 anos antes dos Incas. Caral é o berço da cosmovisão andina. Exatamente. Um dos princípios básicos da sociedade inca era o princípio de dualidade. E essa dualidade também podemos ver refletida aqui no assentamento de Caral. Temos um setor alto e um setor baixo. No setor alto tem o templo maior e no setor baixo tem o anfiteatro. Os dois funcionaram simultaneamente. As escavações em Caral se iniciaram em 1994. Desde então, um atrás do outro, são encontrados traços comuns a todo o mundo andino, mas em sua versão original. Estamos aqui na frente do Templo Maior de Caral, a expressão ideológica do assentamento. O que podemos ver de importante nessa pirâmide é o sistema de construção com pedras megalíticas. Isso mesmo. Conforme os edifícios foram crescendo em volume, foi necessário dar uma certa estabilidade a eles por causa do tamanho. E é assim que eles trazem essas pedras megalíticas que se podem ver nas esquinas e a certa distância dos muros. Essa técnica não vai se perder, vai se aperfeiçoar. Vemos isso em Huari, muito mais aperfeiçoado e já com as faces trabalhadas naquilo que é Inca. Foram aqui que se formaram
muitos dos elementos que as culturas posteriores continuaram usando. Elementos como o quipo, não é? Que conhecemos mais entre os incas, mas temos evidências aqui desse quipo antigo que servia para se ter um registro dos excedentes que se tinha. Todos os elementos que eram usados aqui continuaram em uso, entende? E quando a cidade foi abandonada, permaneceu o culto de uma cidade antiga e sagrada. Aqui nesse templo, nessa rotunda, deixaram várias conchas de espôndilos. Deixar uma oferenda de múdio é a expressão máxima que se pode ter. Caral transcende em todos os tempos até hoje. Provavelmente o fim de Caral também esteve ligado à instabilidade do mar. Uma queda da corrente quente teria afetado gravemente a pesca e a agricultura, suas fontes de riquezas. Entre os legados de Caral, o quipo, um sistema de registro com cordas e nós, definiu os incas como nenhum outro. Ainda hoje, os quipos são quase indecifráveis. Nós temos um exemplar de um quipo. Nesse caso, procedente da localidade de Armantambo, em Lima, que tem as seguintes partes: um cordão principal e um grupo de cordas penduradas. O mistério de quipo está justamente em não se saber as categorias e os conceitos que cada corda registra. Mas a gente sabe sim que os nós contêm informação de caráter numérico em base decimal. Você pode, por exemplo, ver com a sua lupa que a quantidade de voltas vai determinar a informação em nível de unidades representadas. Os quipos registram as cifras mediante a quantidade e a posição dos nós nas cordas. Em nível mais baixo, representavam as unidades, no imediatamente superior, as dezenas, e no seguinte, as centenas. Não se sabe o significado das cores, da largura e da posição das cordas, segredos que poderiam esconder um sistema de escrita milenar. Os quipos explicam como eles puderam controlar uma ampla gama de territórios com culturas e com línguas distintas. O dia em que decifrarmos os quipos, nós vamos compreender como eles foram bem-sucedidos. Depois de percorrer mais de 2.000 quilômetros, a rota do Espôndilos terminava em Cusco e, junto com o molusco sagrado, os incas concentravam em sua capital toda a sabedoria da América ancestral, trazida do norte longínquo. No solstício de inverno, em 21 de junho de cada ano, o Império exibia suas realizações e sua glória na grande cerimônia do Inti Raymi, que atualmente é representada no templo de Sacsayhuamán. Alfredo Inca Roca pertence à linhagem real incaica e, em várias oportunidades, encarnou o Inti Raymi, o título de rei inca que corresponde a ele por direito de sangue. Que prazer estar aqui para celebrar nosso Inti Raymi. Que bom! Fico feliz que tenha vindo. Essa, como você sabe, é a maior cerimônia do Tahuantinsuyo, onde o Inca vem e toma conta dos generais dos 4 suyos para trazer um ano maravilhoso, com a bênção, a grandeza de Antitaita e a bravura de Pachamama. Chegou o momento esperado. Revivemos o reverenciado e rico Inti Raymi. O Inca era filho do Sol e estava relacionado diretamente com o ouro, que era o metal que representava, que iluminava como o Sol. Exatamente. O ouro era, sobretudo, cerimonial, para que o Inca reluzisse. Inclusive, na cerimônia principal, usava-se um bracelete e, por fricção do ouro, acendiam o fogo sagrado.
Os incas nunca imaginaram que o valioso Spondylus seria ignorado pelos invasores e que, em seu lugar, o ouro, só um adorno simbólico, seria a fonte de suas desgraças. Com a chegada dos espanhóis, o ouro se transforma em um metal bastante cotado, porque trazia riquezas. Sabemos pela história que, por exemplo, para o resgate de Atahualpa, levaram ouro de todos os cantos. Mas eles acharam que ele seria mal utilizado. Então disseram, vamos levar uma parte, mas que fique a outra parte para nós. Essa parte foi levada para a selva. Dizem que existe o Paititi, que é um lugar onde depositaram ouro. Criou-se uma lenda e muita gente há anos busca o Paititi, provavelmente para encontrar a riqueza dos incas. Quanto há de mito e quanto há de realidade na lenda do Paititi, a Eldorado dos Incas. Atahualpa, o último de seus soberanos, ordenou que escondessem nas selvas do leste do Império um tesouro incomensurável. A exploração continua até a Amazônia peruana, a selvagem região do Antissúdio, onde os incas obtiveram o precioso metal, mas à custa de uma guerra sangrenta, onde vários caça-tesouros pereceram, levados por uma ambição cega e por uma utopia temerária. No próximo episódio... Você vai ter uma vista alucinante de Cuelap. Teremos um pouco de turbulência, então recomendo que voe paralelo à cidadela. Esses petróglifos indicam um caminho até o que chamam de Paititi. Claro que é um sinal do progresso inca, a ocupação de toda essa área.